Media Market Podcast começando mais um super episódio. Eu sou a sua host, você já sabe, Luísa Telescha, e hoje a gente recebe uma unanimidade. Eu até vou pedir licença pro Carlos Júlio para não ler todo o currículo dele, porque a gente tá com um horário aqui. Isso. Mas é muito importante que vocês saibam que ele é conselheiro profissional há mais de 30 anos, atualmente de empresas como Camil, Aramis, é professor. Inclusive, essa semana foi dia do professor, então muito bacana recebê-lo aqui hoje. Escritor de mais de 12 livros, palestrante que fala muito sobre gestão. E o mais interessante, todo mundo que já teve contato com ele antes de mim me disse: Luísa, precisa trazê-los aqui pro grupo pra gente conversar um pouquinho. Hoje, especialmente sobre um livro que fala sobre os segredos da mudança de cultura, que foi lançado em junho desse ano, mas acredito que a gente vai trazer muito repertório pra quem tá nos ouvindo. Seja muito bem-vindo ao Media Market Podcast. Muito obrigado, um prazer muito grande estar na Santa e Bela Catarina, em especial aqui com você. Ah, que bom. Fez um bate-volta de Criciúma direto pra cá pra conversar conosco. Carlos, queria já emendar numa primeira pergunta, assim. Isso que eu falei na abertura do episódio não é mentira, não é história pra fazer um H aqui pra te receber, de fato. Quando o nosso diretor de mercado, o Gilberto, ele teve contato com você pela primeira vez, ele pôde acompanhar o livro, ele nos provocou muito, assim, nesse sentido de, gente, vamos consumir esse conteúdo e, acima de tudo, vamos trazer todos esses aspectos da mudança de cultura aqui pra dentro, porque o Gilberto ele já faz um trabalho dentro do grupo relacionado a isso, mas é muito complicado, e aí acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso ao longo desse episódio, transmitir essa mudança de cultura de um líder maior pra operação, né? Porque, na verdade, desafio? É um grande desafio, né? Aliás, as empresas têm esse desafio, não é de hoje, né? Nós tínhamos uma imagem num passado não muito distante que você conseguia mudar a cultura da organização através de treinamento. Era uma coisa meio que de engenharia, né? Então, você analisava a cultura que você tem hoje e a cultura que você quer ter. Tá, então vamos treinar as pessoas para a cultura que nós queremos ter. Mas não funciona, não dá certo, é muito difícil. Por quê? Porque, em última instância, o que é a cultura? A cultura é como você faz as coisas. Sim. Né? Então, se você quiser ter uma visão assim um pouquinho mais acadêmica, você diz que a cultura é o conjunto de valores, princípios da organização, mas como é que você mede essa cultura? Olhando e vendo como é que as pessoas se comportam. É mais ou menos assim, Luísa, não adianta você ter na tua recepção lá um manifesto ou aquela coisa de visão, visão, objetivos. A visão, missão e valores, missão e né? valores, Normalmente. né? Aí você coloca lá a sua visão, a sua missão e tudo mais. Por exemplo, você diz assim, a ética é algo importante para nós, né? E aí depois você paga o fiscal. Então, na verdade, qual é a verdadeira cultura? A cultura é a cultura de uma empresa que corrompe. Não é aquela que está na recepção que diz que a ética é algo muito importante, né? E aí, o que a gente sabe, na verdade, sobre essa relação cultura e estratégia? O que nós sabemos é que isso é estatístico, isso é medido. O professor Jim Collins, quando ele escreveu há 30 anos o Feitas para Durar, o Built to Last, ele já começou a trazer essas evidências, né? Que quando a tua estratégia está alinhada à sua cultura, essa estratégia tem uma boa possibilidade de ser efetivada. Porque estatisticamente o que a gente conhece é que as empresas que conseguem alinhar a sua estratégia, a sua cultura, elas têm uma performance muito melhor do que aquelas que não conseguem. Então a gente faz uma pergunta aqui que ela é meio capciosa, né? As pessoas eles falam, puxa, e aí? Se você não tem a tua estratégia alinhada à sua cultura, o que você faz? Você muda a estratégia ou muda a cultura? E as pessoas viciadas dizem, muda a estratégia, vai mudar a cultura? Cultura é algo enraizado. Tá bom, mas então você abandona uma estratégia importante, vitoriosa, ou que vai levar a tua empresa para uma outra dimensão, porque a tua cultura não corrobora com ela? Não, então a resposta é muda a cultura. Agora, quando a gente fala mudar a cultura, não é mudar aquilo que já são valores muito enraizados em princípios que você não quer abrir mão. Você é uma empresa ética, você é uma empresa que valoriza os teus colaboradores, você é uma empresa que efetivamente se preocupa com a jornada do cliente, você não vai alterar isso. Só quando a gente fala de princípios e valores, isso é a base da cultura. Tem muita coisa que está aqui em cima que às vezes impede você de entregar uma estratégia.
Dá um exemplo mais simples. Você fala, puxa vida, a minha empresa não tem uma cultura de inovação. Puxa, eu preciso inovar e estou amarrado. E aí você vai analisar que você criou ao longo do tempo uma cultura de aversão a risco. Ora, se você não pode errar, você não vai inovar, né? Porque a inovação é você desafiar o risco. E quando você vai inovar, você vai errar. Só que é mais ou menos aquele erro que lá no Silicon Valley eles chamam de fast tip learning. O que é o fast tip learning? Você pode errar, mas tem que errar rápido e barato. Porque se você assumir um erro que a tua organização não pode assumir financeiramente, você quebra a empresa. Sim. E se você errar sistematicamente na mesma coisa, é porque você não está aprendendo. Então, veja bem, qual é a nova cultura? Será que eu consigo criar uma cultura de aprendizado constante? Será que eu consigo criar uma cultura de aceitação ao risco, ao erro? Quer dizer, você errou, mas aprendeu, está valendo? Você errou, mas não aprendeu, não está valendo? E você cria então uma cultura em cima de princípios e valores que você não vai abandonar, não é? Mas essa mudança de cultura é muito importante, senão você não consegue efetivamente entregar a sua estratégia. E a gente começa, inclusive, o livro, um dos nossos coautores, né, o Manuel Amorim, um amigo de longa data. O Manuel Amorim foi talvez um dos executivos mais brilhantes que nós tivemos no país nos últimos 30, 40 anos. Ele foi Procter & Gamble, mas ele realmente apareceu mais com esse trabalho que ele fez quando ele assumiu a Telefônica, que tinha deixado de ser Telesp. Então era uma empresa estatal, que passa a ser uma empresa privada, que tem um ano ali de um período de carência para abrir o mercado e ela vai começar a concorrer. A Telesp sempre foi uma empresa extremamente eficiente em atender o que a ANEEL pedia. Então ela era uma empresa focada em engenharia, eles eram tecnicamente muito competentes. Mas, na verdade, eles trabalhavam para a ANEEL, não trabalhavam para o cliente. Tanto que havia uma fila imensa para o telefone. Em São Paulo, uma linha telefônica chegou a custar $10 mil, uma linha telefônica. E aí o que o Manuel percebe? Que se ele não transforma essa empresa, né, com seus 20 mil funcionários, perceber quem manda agora aqui é o cliente, nós vamos trabalhar para o cliente, porque se esse cara não estiver satisfeito, ele vai comprar de outro, porque o mercado vai abrir, ele vai ter outras alternativas. E curioso, quando eu li essa parte do livro, me chamou muita atenção que neste ano que se passa o case, a gente não falava tanto e de maneira tão repetida e esforçada na experiência do cliente. Ele já veio com um olhar muito aguçado. Ele veio porque, olha que interessante, porque o Manuel Amorim, na verdade, ele veio da Procter & Gamble, ele era presidente da Procter & Gamble no Brasil, né? E então ele conta isso até com bastante humor, ele é uma pessoa de muito bom humor. Ele diz assim, pô, você imagina o seguinte, eu vendia fraldas e agora eu vou vender linha telefônica, tecnologia, comunicação, sei lá como é que você quer enxergar isso. Mas olha que interessante, ele vendia, mas aí é que está, eu acho que quem o selecionou tem muito mérito. Ele pegou uma pessoa da área de consumo. Você imagina o que é você comprar fraldas para o seu filho. Você vai ver qualidade, você vai ver se vaza ou não vaza, você vai ver se é confortável ou não. Quer dizer, uma mãe vai tomar muito cuidado na hora de comprar fraldas. Não é verdade? É o teu bebê, afinal de contas. E ele vai cuidar, então, de Telesp. E aí, então, ele começa a perceber que ele tinha que ser o exemplo da mudança. Então, ele conta que havia um elevador exclusivo para ele, como presidente. Ele fala, não preciso de um elevador para mim. Todo mundo chamava de Dr. Amorim. Ele falou, não, sou Manuel. Me chama de Manuel. Porque quando o presidente fala, me chama de Manuel, você também começa a chamar o diretor pelo primeiro nome, vai descendo na escala. Ou seja, cria-se então um ambiente de informalidade respeitosa. Não é porque você chama de Manuel que você não respeita a pessoa, né? E a ideia dele era como é que eu transformo isso aqui numa empresa focada no cliente. E aí ele percebe que quando eles tinham um produto que era um lançamento, que era o Speed, acho que foi a primeira internet de escada do país, e esse Speed dava muito problemas. E de repente deu problemas com ele, Manuel. Aí o que ele faz? Ele liga no saque para resolver o problema, fica 2 horas lá e não consegue resolver o problema, mas ele percebeu e foi anotando que quem o atendeu, e era terceirizado, devia ser um jovem, e era realmente um jovem, que esse jovem deu lá uns 10, 12 itens, que olha, enquanto a gente não resolver isso aqui, não vai funcionar.
Aí ele se apresenta, imagina, chega pro jovem e fala, eu sou o Manuel Amorim, sou o presidente da Telefônica, né? Tá certo? E o cara fala, não, eu sou Jesus Cristo, então tá tudo certo. Porque o jovem custou acreditar, não, você pergunta aí pro teu gerente, você me liga de volta que eu preciso falar com você e tal. E ele convidou esse jovem aí na reunião executiva dele. Então você imagina uma reunião executiva de uma empresa desse porte, sei lá quantos diretores, vice-presidentes, uma sala de reunião imensa, e ele fala, olha, eu liguei lá pro nosso saque para fazer o speed funcionar e não consegui. E ainda diz ele que ainda chegou um diretor e falou, não, peraí, por que você não ligou no hotline? O que é o hotline? Eles tinham uma linha para atender os diretores. Exclusiva. Né? Claro, se um diretor liga lá na engenharia e fala não está funcionando, em meia hora tem um cara na casa dele para fazer aquilo funcionar. Tá, mas e os clientes? Bom, então ele acaba com esse hotline e leva os garotos, o garoto mais 2 amigos, falou, olha, eu queria que você dissesse para eles aqui por que o Speed não funciona. O garoto relaciona lá os 10, 12, 14 itens, não me lembro bem. E aí o Manuel faz o seguinte, ó, vamos tomar as decisões aqui, né? Primeiro, vamos parar de vender o Speed. E sendo que a venda do Speed é que garantiu os bônus da diretoria, inclusive do Manuel. Uhum. Ou seja, enquanto a gente não fazer isso funcionar, está proibido a venda. Né? Uma decisão corajosa. Segundo, ele fala assim, ele faz uma pergunta capciosa, porque ele fala assim para o pessoal dele, vocês sabiam desses problemas? Por que capciosa? Porque se o pessoal fala que não sabia... Exato, não vai tem falar, resposta boa, não né? Tem. Você não sabe? Ué, então vocês estão trabalhando aonde? E se eles respondessem, nós conhecemos, por que não resolveram? Então o que ele faz? Ele fala, olha, eu vou dar aí um mês, sei lá quanto tempo ele deu, vocês vão resolver isso aqui, aí vocês vão fazer uma apresentação para os garotos, dizendo como é que vocês resolveram. Se os garotos falar que funciona, a gente abre as vendas novamente do Speed. Agora, o que você tem que entender, Luiz, é o seguinte, quando uma história dessa, né, ela é decantada, ela permeia toda a organização e chega lá no chão de fábrica, você viu o que o homem fez? Porque os caras falam assim, né? Os homens, né? Você viu o que o homem fez? O tal do Manuel não quer ser chamado de Amorim. Aí ele foi lá e falou o seguinte, se não resolve, colocou os garotos lá para dizer o que não dava certo. Todo mundo aqui sabia, só eles que não sabiam. E começa a criar outras histórias, né? Então o pessoal percebeu que esse papo de o cliente no centro de tudo, né? O customer centricity, não era um blá blá blá. Agora é o seguinte, vamos cumprir as exigências da ANEEL, porque nós assinamos que nós vamos entregar tantos orelhões, tantas linhas, etc., mas eu quero o cliente feliz. E daí vem o tal do Super 15, uma série de coisas. Então, essa história é que despertou no Jay, que é o nosso terceiro, eu diria até que é o primeiro, mas é o nosso terceiro coautor do livro, é um professor de estratégia nos Estados Unidos, é um dos 3 nomes mais mencionados no campo da estratégia e do management nos Estados Unidos, e falou, bom, vamos testar se realmente as histórias protagonizadas pela liderança que modificam a cultura. E aí nós fizemos, então, mais de 68 entrevistas com CEOs nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, também no Brasil, 5 ou 6 deles no Brasil, perguntando para eles como é que eles lidavam com cultura. E aí nós percebemos que de uma amostragem importante dessas entrevistas, existia uma resposta, que as histórias que eles criavam no sentido de reportar né, dentro da organização, é que mudava a cultura dentro da organização. E mais, percebemos que havia um padrão. Então, o eixo central do livro é esse padrão. Quais são 6 atributos, né, que uma história tem que ter para efetivamente ela nos ajudar a mudar a cultura da organização? Pois era exatamente esse gancho que eu ia trazer agora, porque assim, eu vejo muito em conversa com profissionais de mercado e até dentro da minha gestão, assim, da gestão do Jean, eu vejo que às vezes a gente, enquanto líder, tem muita clareza da nossa cultura, porque é exatamente a forma com que a gente faz as coisas, mas se torna um obstáculo transpor isso para as nossas equipes. Exato. Esse exemplo que tu trouxe é cabal, assim, nesse sentido, porque é isso, parece que a gente tá tão imerso, a gente, líder, tá tão imerso naquela realidade que às vezes eu não consigo nem
elaborar a melhor forma de comunicar aquilo para as outras pessoas, me entende? É isso. Então, se a gente utilizar esses 6 atributos, já é um caminho. Porque, na verdade, foi o padrão que nós identificamos nas entrevistas. Então, veja, nós não inventamos nada. Sim. Nós simplesmente pesquisamos e descobrimos... Diante daquilo que já dava certo, né? Exatamente, dentro daquilo que dava certo. Porque não é, na verdade, tanto que no inglês... Porque esse livro também tem uma curiosidade. Nós lançamos esse livro em agosto do ano passado nos Estados Unidos e só depois nós lançamos no Brasil aqui em maio, junho desse ano. Então, na verdade, um ano antes, mais ou menos, ele foi lançado nos Estados Unidos, né? E... Tiveram como colher também essas primeiras impressões lá primeiro, né? Também. E aí, quando foi feita a tradução, esse era um desafio, porque no inglês a gente fala build stories, né? Quer dizer, construir histórias. E às vezes essa coisa de construir ou criar histórias dá uma impressão que são histórias ficcionais. Não. E o primeiro atributo dos 6, se você quiser passar por eles, o primeiro atributo dos 6 é que a história tem que ser verdadeira. Então não é uma história inventada, é uma história real. Não basta construir uma jornada do herói, porque não vai ser sustentável. Não é. Boa. Então, quer dizer, essa história do Manuel Amorim na Telefônica, ela era real. Ele ligou, ele tentou usar, veio a reunião, aconteceu a reunião, chamou os jovens, etc. Ele suspendeu venda de um produto que balizaria o bônus de todo mundo, né? E aí então o pessoal fala, esse negócio aqui de cuidar de cliente é verdade, né? Nós não somos mais Telesp, nós somos Telefônica, né? Então esse é o primeiro grande atributo, a sua história tem que ser verdadeira, e tanto que o segundo atributo é que o líder tem que protagonizar a história. Em que sentido? Não adianta eu pegar uma história que aconteceu com outra pessoa. Ah, sabe o tio da irmã da cunhada da minha cozinheira? Não, isso não é seu. Você não viveu. Não estava, que a gente fala, skin in the game. Não estava a tua pele lá no acontecimento e tal. Então esse é o segundo item. Você tem que ser o protagonista da história. Sensacional. Eu gostaria de passar assim pelos 6, a gente já falou dos 2 primeiros, mas antes eu queria... assim, até para contextualizar, quem tá nos ouvindo até aqui agora, pode ser que já esteja passando por esse processo, mas às vezes a ficha não caiu, às vezes a pessoa não tá tão amadurecida nesse aspecto. Quais são os primeiros sinais, eu diria até os primeiros sintomas, que normalmente aparecem quando a cultura não tá tão bem alinhada com a estratégia, ou até mesmo aquele outro case que eu trouxe de a cultura está com algumas pessoas, mas não foi transposta para todo mundo ainda? Eu acho que a questão é assim. Em primeiro lugar, é o seguinte, você tem uma estratégia? Porque tem gente que toca a operação do dia a dia. E nós sabemos hoje, inclusive, que muitas empresas quebram porque faz a coisa certa por um período longo demais. Porque você está fazendo tudo certinho, né? Dá resultado. Você não está preocupado em inovar, em mudar. Acompanhar o espírito do tempo. E a gente fala tanto sobre isso aqui. Não é? E de repente vem alguém e causa a palavra da moda, disrupção, né? Vem te faz uma disrupção no seu negócio. Por quê? Porque estava tudo muito direitinho, né? Sou líder de mercado, eu vendo, eu tenho margem, minha equipe é legal e tal. Então acho que a primeira coisa e é uma missão indelegável da liderança como um todo, não só do CEO, mas da liderança como um todo, quer dizer, qual é o próximo passo da minha organização? Né? Inclusive tem uma metodologia que a gente usa muito lá na Startse, que é a metodologia da McKinsey, né? Que a gente chama de 3 horizontes. Que são os 3 horizontes? É assim, você analisa, a gente chama de 3 N's, porque é o now, o next e o new, né? Então o now é o seguinte, o meu negócio hoje, né? Ele ainda tem margem para crescer, eu estou deixando margem ou dinheiro em cima da mesa, tem coisa que eu ainda posso fazer por esse mercado, então você analisa o hoje. E as outras perguntas, o que eu tenho que corrigir, o que eu não estou mandando bem. Eu chamo isso do básico bem feito. Então o básico bem feito é, primeiro eu olho para dentro e vejo o que eu preciso consertar e se eu ainda posso, vamos dizer assim, ordenhar mais ainda essa minha vaquinha. Esse é o now. O next é o seguinte, bom, o que é que eu ainda não estou fazendo que eu preciso fazer, né? Então esse é o next. Então como é que o next geralmente é o ano seguinte, é o planejamento do ano seguinte, no máximo 2 anos, né? E o new é o que eu ainda nunca fiz que eu preciso fazer. Porque assim, quando você faz algo que você não fez, isso é inovação. E não está só na tecnologia ou no produto. Pode estar no teu serviço, pode estar na tua logística, pode estar no teu financeiro, pode estar na forma de você se comunicar, de construir sua marca. Tudo isso é inovação. Mas quando você faz algo que você nunca fez e os teus concorrentes também nunca fizeram, isso é disrupção.
Então, o caminho para a disrupção não é pensar na disrupção, é pensar na inovação que foi pensado em cima de algo que você já faz muito bem. Até porque se torna muito improdutivo, né? Quando você olha na disrupção pela disrupção, até fazendo um paralelo aqui com marketing, a gente sempre fala aqui na bancada, a gente foca muitas vezes em viralizar. Eu quero criar embaixadores para minha marca. Poxa vida, existe todo um caminho, uma trajetória que você precisa trilhar para primeiro começar a ter minimamente fãs da tua marca. Daí até embaixador, não dá pra mirar no fim, sabe? Tá bom, mas outra coisa, o que a tua marca entrega? Essa é a primeira pergunta, porque você desenvolve a marca e não tem produto ou não tem serviço, ou não tem logística para entregar, ou você não conseguiu precificar corretamente, não vai adiantar. Aliás, você vai gerar uma frustração muito grande, você vai queimar a marca, né? Porque a marca, no fundo, é o que leva a nossa bandeira de quem somos. Então a marca representa a cultura, representa o produto, representa como é que você quer lidar com os seus clientes, tudo isso é o espírito da marca, o espírito de marca. Né? Então é mais ou menos isso. Então, na verdade, e o que tem alterado muito, porque essa coisa dos horizontes da McKinsey não é novo. Sim. Isso aí, o diretor da McKinsey, o consultor da McKinsey que desenvolveu essa ideia, ele publicou isso num livro, acho que em 99, então tem 25 anos. Agora, o que alterou nisso é a velocidade, que antes, quando a gente pensava no New, você pensava em 5, 10 anos. Hoje o New está em 2, 3 anos. Então o Next, que de repente era 2, 3 anos, é no ano que vem. Já tornou 6 meses. Já tornou 6 meses. Então essa é a questão, mas é uma maneira boa de pensar. Então voltando na sua pergunta, a primeira coisa é, qual é a cultura que eu tenho na minha organização? Qual é a estratégia? Eu tenho uma estratégia? Porque no fundo o que é estratégia? Estratégia é como eu vou atingir um objetivo. Estratégia é só o como. Se você não sabe como, você não tem estratégia. Né? Então tá bom, então eu tenho um objetivo e sei como eu vou atingir. Tá bom, a minha cultura corrobora para isso? Né? A minha cultura está alinhada com isso? Se a resposta for não, o que eu tenho que mudar na cultura antes de insistir nessa estratégia? Então esse é o raciocínio. O raciocínio diria até linear. Sim. Né? Uma coisa é o reflexo da outra. Exatamente. Até aí, tudo bem. Exatamente. Ou deveria, né? Deveria ser, por exemplo, né? Sim, exatamente. Deveria. Deveria. Vamos passar, então, pelos 6 atributos que são essenciais para a transformação de uma organização. E sabe o que me chamou a atenção nesses atributos, que a gente até pode relacionar um pouquinho com marketing? Que eles não deixam de ser uma jornada que fala muito sobre construção de histórias, né? Um storytelling. É um storytelling. Só que é um storytelling de histórias verdadeiras, que é o primeiro atributo. Então, primeiro, a história tem que ser autêntica. Segundo atributo, quem conta a história, quer dizer, o líder que traz a história, ele é protagonista, quer dizer, ele participa efetivamente da história. Tem um case que eu gosto muito, que é do Alberto Carvalho, ele é um brasileiro, mas ele foi presidente da Gillette. Gillette, sabe, do grupo Procter & Gamble, né? Sim. E a Procter & Gamble é uma empresa mundialmente conhecida porque ela constrói marcas fortes, né? Mas também é uma empresa de engenharia que resolve rapidamente atributos do produto. E eles tinham lá um produto, que eu não sei se era o Presto Barba, né, da Gillette, que era líder em quase todos os mercados, principalmente os mercados emergentes. Sinônimo de categoria, né? Sinônimo de categoria. Só que na Índia, o produto não era líder. Não era líder, o que acontece? O que acontece? E o Alberto resolveu o seguinte, eu vou lá ver o que está acontecendo, eu quero ver, né? No mercado ali, eu quero entrar ali, sentir o porquê que na Índia nosso produto não é campeão. E o pessoal Procter & Gamble, pô, como assim o CEO vai para a Índia? Então, bom, claro que o pessoal falou, não vamos deixar esse cara ir sozinho. E os diretores o acompanharam. Quando ele chegou lá, ele foi visitar, não sei lá onde, nos bairros mais simples, lá em Bangladesh, em New Delhi, não sei aonde. Ele vai lá e o que ele verifica? Que as casas na Índia são multifamiliares, né? Praticamente todas as casas têm mais de uma família habitando a mesma casa. Tem um banheiro. Então, o que acontece? Os homens daquela casa, não dá para fazer a barba no banheiro, tem que desocupar o banheiro. Sim. Então, eles fazem lá num puxadinho, numa garagem, etc. e tal. E aí, o que acontece? Quando ele vai fazer a barba lá, não tem água corrente, ele limpa lá o barbeador numa água, numa bacia, numa vasilha, sei lá como é que ele faz. E aí, a limpeza não é bem feita, fica cheio de pelos e tal, e aí você não tem um bom barbear.
E por outro lado, como ele não tem um banheiro, ele deixa lá o aparelhinho dele. Então o que eles fizeram? Eles resolveram o problema do distanciamento das lâminas para facilitar a limpeza do equipamento e fizeram um buraquinho na haste para ele pendurar num prego. Simples, era só ter o conhecimento necessário. Da jornada do cliente que você se referiu. Então, você percebe? Só que é o seguinte, quando lá na Gillette, fala, peraí, o presidente foi lá no subúrbio de Nova Delhi ver como é que usa o nosso produto, como é que eu posso querer ficar pilotando esse negócio aqui do ar-condicionado, né? Do meu escritório? Então você começa a mostrar para a organização o que é o terceiro atributo. O que é o terceiro atributo? Essas histórias, elas têm que romper com a cultura atual e sinalizar para onde você quer levar. É isso que é a história. Ó, isso aqui não está funcionando mais, agora nós vamos agir assim. Né? E por isso que vem aí o quarto atributo. O CEO, a gente foi difícil arrumar essa tradução, porque em inglês fala starring, né? Quer dizer, estrela, tem que estrelar a história. Estrelar quer dizer, além dele ser o protagonista, né? Ele tem que ser o ator principal da história. Então, é o Alberto Carvalho que ele, CEO, vai lá na Índia. É o Manuel Morim que chama os rapazes do call center para fazer uma reunião com a diretoria dele e diz, eu sou o Manuel, esquece o negócio do doutor Amorim, e esse elevador aqui só para mim é muito luxo. Então, sim, porque é o exemplo que arrasta, né? Se ele não tivesse ido até lá em pessoa verificar e promover essa mudança, como é que ele ia, num segundo momento, aconselhar alguém a ir viver um chão de fábrica, Luiz, e mudar algum detalhe? Não se iluda, somente o jovem de hoje, não se iluda. O jovem faz o que você faz, não o que você diz. Sim. A minha inserção aqui nesse livro, ele veio até porque eu tinha feito, eu fiz um artigo para MIT, e nesse artigo eu pegava, porque nos Estados Unidos tem muito essa coisa do walk the talk, né? Que tradução livre seria faça o que você diz que faz, por exemplo, né? E eu escrevi um artigo, walk the talk, but talk the walk. Porque se você não falar o que você faz, como é que eu vou examinar se você faz o que você fala? Então você tem que falar o que você faz. Comunica primeiro, né? Sim. Tá certo? Ou também, né? Ou também, claro, também. Então aí vem essa história. Então, quer dizer, quando você vê a história é verdadeira, o líder é o protagonista, ele estrela essa, né? Ele é o astro principal dessa coisa. A história rompe com o que eu estou fazendo hoje e mostra como é que eu quero que seja feito amanhã. E aí vem a quinta, né? O quinto atributo, que é muito importante também. Geralmente essa história é forte quando ela fala à mente e ao coração. O que significa isso? Normalmente o que move as pessoas... E que é outra dica também valiosa para os profissionais de marketing, né? Que tanto querem encantar e comover. Tem que mexer aqui, né? Exato. Aliás, isso é aristotélico, né? Essa coisa que a gente chama de PSQ, que é o pensar, o sentir e o querer, né? Principalmente nós, CEOs, nós que estamos no mundo dos negócios, a gente acredita muito que a gente chegou lá porque 2 mais 2 é 4, né? Então, ou são 4, né? Então a gente trabalha muito aqui, cabeção, o engenheiro, né? O financista e tal. Mas por que não pode descer um pouquinho? Quem consegue fazer essa conexão entre o pensar e o sentir, potencializa. Tanto que o pensar, o sentir e o querer é o chakra sexual. Por quê? Porque qual é o sexo bom? É aquele que você quer, mas aquele que você sente. Sim. Você pode só querer? Pode. Você pode só sentir? Pode. Mas quando você faz a conexão, você potencializa isso. Não é verdade? Então, essas histórias, elas têm que falar à mente e ao coração. Ao coração porque motiva e arrasta. Mas à mente porque é o que materializa para o teu time que aquilo é importante. O que significa isso? Tá bom. Por que nós estamos fazendo isso? Porque o cliente vai decidir que companhia telefônica que ele vai escolher. Se não nos escolhermos, nós quebramos. Por que nós fazemos? Por que nós estamos indo lá na Índia? Porque se o cara não tiver uma utilização do produto, se ele não for bom, se ele não conseguir pendurar lá, ele vai optar por outra marca. Então, o racional é que isso vai dar lucro, que isso vai vender, que o cliente vai ficar conosco. Por isso eu estou fazendo isso. Mas o que arrasta é o exemplo que vem para o sentimento, para o coração, para a motivação. Então essa é a sexta. E a última, perdão, essa é a quinta. E a última, que é a sexta,
é que a gente percebeu que essas histórias, quando bem contadas, quando você realmente consegue exercitar o que você está falando, começa a criar outras histórias. Os próprios subordinados começam. Não, mas olha só, pô, aquele negócio lá que a gente subia no poste e sujava tudo a rua. Não, agora a gente limpa lá o que a gente sujou na hora de trocar a linha telefone. E começa a surgir outras histórias. Essa que eu contei. Um ciclo virtuoso, né? Um ciclo virtuoso. Então, esses são 6 atributos que eu acho que faz aí o eixo do livro, né? E que o Manuel trouxe um insight importante, fez a grande maioria das entrevistas, e o professor Jay Barney conseguiu colocar numa estrutura até acadêmica interessante. Sim, sensacional. Teve um ponto que me chamou a atenção aqui enquanto a gente listava os 6 atributos, quando você fala sobre o CEO, enfim, o executivo, ele precisa estrelar, ser protagonista dessa história, desse momento. E até quando a gente conversava aqui nos bastidores, o Carlos comentou que ele tem grande contato e aderência, enfim, por Santa Catarina. Tem. E eu vejo que tem alguns dos executivos com os quais eu tenho contato, que eles têm um pouco de aversão até a esse papel de protagonismo, de estrelato, mesmo dentro do negócio deles, da operação que eles estão ali no dia a dia suando, estratégia que eles pensaram. Eu vejo que isso é muito comum aqui no nosso estado e que não deveria. Então, se tu pudesse gerar algum insight para esse cara que pode estar nos ouvindo agora, dar alguma dica para que ele possa se apropriar disso, sabe? O que tu aconselharia? Não, eu acho assim, os extremos é que não vale. Se você é uma liderança, não tem jeito, você tem que aparecer. Você tem que aparecer. Como é que você não vai aparecer? Nós aqui no Brasil, criticamos muito, por exemplo, quando nós perdemos nos pênaltis, né? A nossa possível classificação lá na Copa do Mundo, que o Tite sai do gramado em vez de acompanhar os seus atletas, né? Isso é uma característica de liderança, não é? Então tem líderes que acham que eles não precisam aparecer, que eles podem estar nos bastidores, mas então você não é líder. Você pode ser um bom investidor, você pode ser um profissional de alto desempenho, mas a liderança, porque na verdade, Luiz, o que é liderança? Liderança é você entregar o resultado com consistência e qualidade através da equipe, né? Ou seja, o líder não é aquele que joga, é o que faz o time jogar. Se você joga pelo time, vai lá, entrega o resultado, você é um profissional de alto desempenho. Mas você não é um líder. Porque se você não faz o time jogar, você não tem nem sucessor. Você está ensinando quem a entregar os números da companhia. Então, o primeiro atributo da liderança é fazer o time jogar. Aí tem um monte de coisinhas nisso. Por exemplo, colocar a pessoa certa no lugar certo. Então, o líder é aquele que identifica os talentos, porque às vezes eu estou te pedindo, eu estou te colocando uma posição que não é a tua melhor posição. Né? O RH, eles têm um argumento, eles trabalham com essa coisa de gap de competências, que é um argumento forte, que eles dizem assim, olha, você tem esses 3 atributos aqui, faltam mais 2 para você conseguir ir para esse cargo, eu vou te capacitar nesses 2. Eu acho que é um argumento muito bom. Eu sempre fiz o contrário. Eu, enquanto líder, eu sempre faço o seguinte, qual é o maior talento da pessoa? Eu vou usar o maior talento dela, que é aquela história que seu filho é muito bom de matemática e ruim de português, você contrata uma professora de português para ajudá-lo. Eu já não, eu contrato em matemática porque ele vai ser um as da matemática. Sim. Então, explorar os talentos. Até porque eu acredito, a empresa não vive sem sinergia, que é uma palavrinha que nós na gestão roubamos lá da física. O que é sinergia? Sinergia é quando 2 mais 2 não dá 4. É quando 2 mais 2 dá 40, 4 mil, 4 milhões. De onde vem a sinergia? A sinergia só vem quando eu somo aquilo que você faz melhor que eu com aquilo que eu faço melhor que você. A sinergia vem daquilo que você sabe e eu não sei, somado àquilo que eu sei e você não sabe. Claro. Só que para isso acontecer, primeiro, você precisa ter, e algo que está muito em falta aqui, né? Você precisa ter a humildade e o respeito de ouvir a outra parte, mesmo que não te agrade. Né? Se você pensa diferente de mim, eu deveria ter o interesse de saber por que você pensa diferente, até para entender por que você pensa. Não, mas se você pensa diferente, eu fecho, não quero te ouvir, ou num termo moderno, te lacro. Não é? Exatamente. Então, como é que eu vou evoluir se eu lacro quem sabe coisas diferentes de mim? E às Mas vezes eu não respondi a tua pergunta, hein? E nem ouviu, sabe? E nem ouviu. Então, só respondendo a tua pergunta. Então, eu vejo 2 extremos nessa coisa da comunicação. Tem um líder que não quer aparecer, né? E às vezes, por autêntico
sei lá, por autêntica vergonha ou timidez, mas tem também aqueles da falsa modéstia. Não, quem aparece é o time e tudo mais. Não, alguém tem que aparecer. E tem aquele que só quer aparecer porque não consegue gerenciar a sua vaidade, o seu ego. Porque não se iluda, todos nós somos vaidosos, todos nós temos um ego. Bom, quem não é vaidoso não deve tomar banho, né? Tá certo? Só que a questão é, como é que você gerencia o teu ego? Como é que você gerencia a sua vaidade? Tira um pouquinho o brilho de você e joga no time, joga na sua marca, joga no seu produto, não é? Nós temos o nosso curso de conselheiro lá na Startz, que o Gilberto aqui esteve conosco lá, né? Quer dizer, por que o nosso curso tem NPS 100? Tem NPS 100? Caraca. Né? Eu nunca tive NPS 100. Eu nunca tinha visto a primeira vez. Então, eu também não conheço ninguém que tem NPS 100. Mas por quê? Porque nós temos professores brilhantes. Lá nós temos a filosofia, ensina quem faz. Então você imagina um programa que a abertura é feita pelo Fábio Barbosa, ex-Santander e Natura. Você imagina um programa que nós temos lá um João Cox, que é conselho da Embraer, da Braskem, Alexandre Silva, presidente do conselho da Embraer. Então, quando nós juntamos um time desse, com as matérias todas alinhadas, um ambiente de educação para cima, trabalhando midestria, quer dizer, trabalhando não só as matérias que gerenciam o hoje, mas o conselho tem que se preocupar com a perpetuidade. Então, trabalhamos qual é o papel do conselheiro com repertório tecnológico, ISD, inteligência artificial. Como é que a gente lida com isso no âmbito do conselho? Então, dá um programa assim. Então, veja bem, eu como curador, eu não preciso de todo esse brilho, mas eu sou o líder do programa, eu estou aqui falando com você. Claro. Mas eu estou falando com você que só tem NPS sempre que nós temos um ambiente tecnológico adequado, nós temos uma sala que alguém projetou, nós temos uma escola linda e nós temos professores, né, que é muito difícil você ranqueá-los, porque todos são excelentes. Sensacional. Até pegando um gancho, nossa, já tem quase 40 minutos de episódio. Sério? E já rolou uma sinergia aqui. Ótimo. Tem uma pergunta que eu gostaria muito de fazer, porque no livro que eu comentei, que eu tava lendo sobre gestão de tempo, na intro tem um pouquinho da tua história. E me chocou que você foi conselheiro de uma empresa aos 29 anos. Isso. E aí você segue conselheiro de empresas agora, já aos 67. Queria entender contigo essa dinâmica do tempo. O que só o tempo te entregou, que tu aprendeu ao longo dessa jornada? Temos mais 2 horas? A gente tem o tempo que você quiser, que até me expulsarem. Não, mas é assim, é porque eu acredito, né, depois de viver um bom tempo no mundo dos negócios, da gestão, que esse é o meu métier, porque eu tenho uma vida paralela, né? Não paralela em relação à minha mulher, porque eu não sei nem gerenciar isso, nem sei como é que funciona, sou incompetente para fazer um negócio desse, mas paralela em relação que eu sempre tive uma vida executiva e nunca abandonei a vida acadêmica. Eu tenho 44 anos de sala de aula. É bastante, né? Nossa, uma vida. Uma vida. E você nem fala que não parece. Desculpa, perdão, perdi o timing. Né? Mas olha só, então o que acontece? São 44 anos de sala de aula, né? E aí o que acontece? Chega um momento que você consegue perceber que você tem algumas atividades que a idade ou a experiência não faz tanta diferença na produtividade. Por exemplo, se você tem um dev, tem um desenvolvedor lá, né? Um coder, um programador. Você pode ter um programador de 17 anos que faz 10 linhas, enquanto o outro que de 50 anos faz 30 linhas. Ou vice-versa. Você pode ter um programador extremamente jovem, que é muito rápido, que tem uma concentração legal, ele não perde linha nenhuma e tudo mais. Tal. Então tem algumas profissões que a tua performance não depende necessariamente da sua experiência ou o que eu chamo da quilometragem, mas tem outras que depende diretamente. Depende. Né? Por exemplo, repertório. Vou até sair da gestão aqui. Por exemplo, o meu hobby é vinho, tá? Então, por exemplo, vinho é o tipo do conhecimento, o tipo do hobby que exige conhecimento mais litragem. Sim. Estudo mais litragem. Por quê? Porque se você estudar e não beber, você não aprende. Claro. Se você beber sem estudar, você não sabe o que está bebendo. Porque você degusta
Né? Você sabe ler um rótulo e aí você mas começa. não vai sair ali do gosto pessoal, né? Exatamente. Eu tenho um gosto pessoal que não tem nada a ver com estudo, gosto ou não gosto, tá tudo certo. Mas tem aquela coisa, né? Puxa vida, esse aqui é um Cabernet Sauvignon? Puxa, é mesmo, ele tem uma pimenta aqui, ele tem isso. Puxa, esse aqui ficou 18 meses em barrica de carvalho de primeiro uso, por isso que ele tem esse amadeiramento. Então, você precisa das duas coisas. Então, estudo mais litragem. Se você não beber, você não vai aprender. Se você estudar, você também não vai aprender. E no mundo dos negócios também é a mesma coisa. Tem alguns cargos, e por exemplo, o conselho é um deles, que você pode ser um bom conselheiro mais jovem com menos quilometragem? Claro que pode. Pode porque naquele conselho específico, você trouxe, por exemplo, uma pessoa de logística para te ajudar com logística, e o cara é um craque em logística com 30 anos de idade. Tá tudo certo. Agora, evidentemente que se você está num conselho, que a empresa está em um momento delicado, que você precisa fazer muita mediação, que você tem sócios que estão com algum conflito, aí a quilometragem ajuda bastante. Né? E eu comecei no conselho, aliás, meu primeiro conselho foi em Santa Catarina. Olha só. Foi na Metisa, Metalúrgica Timboense S.A., não existia nem um novo mercado, quando eu fui conselheiro lá. E a partir daí eu sempre tive em 2, 3 conselhos, né? As empresas sempre apoiaram esse meu trabalho também paralelo. E hoje eu estou em 4 conselhos e 3 comitês, os comitês de gente e gestão. Isso é uma coisa curiosa também, porque eu sou uma pessoa que vem do marketing e vendas, mas eu nunca estou no comitê de estratégia e marketing, me coloco no comitê de gente e gestão. Mas talvez porque essa minha preocupação ou essa minha autenticidade de entender que as coisas só acontecem através das pessoas. Então eu sempre montei boas equipes, eu sempre liderei boas equipes. Então acho que é por isso que eles me colocam lá. Porque boas pessoas é que levam a todos os outros caminhos, né? Se você sabe liderar e, enfim, optar, tudo vai dar certo. Tem uma pergunta pra gente fechar o episódio, Carlos, clássica aqui no Media Market Podcast. Até se você quiser pegar uma água pra ir pensando, ficar à vontade. É uma pergunta muito aberta, eu vou te explicar. Ok. O episódio é finito, então vamos fechar aí com uns 45 minutos, dependendo de como a gente desenvolver a partir daqui. E quem tá nos ouvindo até aqui agora, com certeza vai querer absorver mais conteúdo, mais informação, não só sobre você, mas também sobre gestão, cultura, negócios de forma geral. O que tu indicaria para a partir daqui essa pessoa consumir? E por que eu digo que é uma pergunta aberta? Porque cada profissional que eu recebo aqui ao longo desses mais de 150 episódios vai por uma vertente. Teve gente que já me recomendou que os profissionais de marketing, por exemplo, levantem da mesinha deles do MacBook e vão pro chão de fábrica ou vão visitar os varejistas. É isso. Tem gente que já recomendou voltar pra academia, dar uma estudada maior na base, no fundamento, porque o pessoal tá muito superficial, tá muito early adopter de coisas que talvez nem aconteçam. Tem gente que indica livro, filme, série, novela, enfim, evento presencial acontece bastante. É uma pergunta muito aberta, assim, para que quem tá nos ouvindo possa dar continuidade nesse tema. Então, é um grande desafio. E vou te explicar por que é um grande desafio. Num passado não muito distante, você tinha algumas regiões, algumas áreas, alguns países, algumas escolas que emanavam conceitos. Nos Estados Unidos tinha 2 ou 3 escolas que tinham mais publicações, né? Estou falando da área de gestão, management. Então, Harvard sempre foi uma referência, né? UCLA, você tinha Yale, Stanford mais recentemente, Wharton na área de finanças e tal. Lá na Inglaterra, Oxford e Cambridge, né? Talvez a London Business. Era isso. O que acontece hoje? Quase todo o país tem escola de negócios de referência. As empresas produzem muito conteúdo. As empresas de consultoria, Bain Company, McKinsey, BCG, todas elas, BGC aliás, todas elas produzem muito conteúdo. Então o que está acontecendo hoje? Todo dia tem novidade. Como é que você vai lidar? E acompanhar, né? Acompanhar. Como é que você vai acompanhar tudo isso? É muito difícil. Então, isso é o que eu chamo de educação do agora. O que é educação do agora, né? A educação do agora tem a ver com um conceito que a gente chama de microlearnings. O que é microlearnings? Quais são os pequenos aprendizados que eu tenho que ir acrescentando naquilo que eu já sei? Porque
Essas novidades não justificam você fazer outra graduação de 4, 5 anos. Talvez não justifique nem você fazer um novo MBA de 1 ou 2 anos. São pequenos aprendizados que você vai ter que colocar no seu currículo, na sua experiência, para saber lidar e continuar competitivo ou continuar sendo um líder ou uma líder bastante eficaz, né? Então, veja bem, como é que eu faço com esse tipo de coisa? Primeiro, identificar quais são esses pequenos aprendizados que eu chamo de educação do agora, né? Porque isso também é muito individual, né? Aquilo que eu vou precisar desenvolver nesse aspecto não vai ser a mesma coisa que você, que a Giovana vão precisar desenvolver. Não é, mas tem 2 palavrinhas-chaves, então, que eu vou deixar aqui como sugestão para você ver como é que você vai lidar com isso. Porque é difícil, é um desafio, mas vai te diferenciar. Te garanto, você vai se diferenciar. Seja um empreendedor ou uma empreendedora, seja um executivo ou uma executiva, seja uma jornalista, vai te diferenciar. As 2 palavrinhas-chave são letramento e repertório. Boa. Tá? O que é o repertório? É você sair da sua área, expandir, né, para outras áreas aquilo que você precisa saber para continuar. Não é competindo, vivendo. E aí eu vou contar uma historinha para você rapidamente. Eu escrevi na Exame durante muitos anos, né? E geralmente a gente tinha assim, sei lá, 40, 50 cartas ou e-mails comentando o artigo. E eu tive um artigo que eu escrevi, que foi uma experiência que eu tive na casa do professor Drucker, que teve 450 ou 500, então 10 vezes mais. 10 vezes mais. E olha, foi o seguinte, eu passei um dia na casa do professor Drucker, um dia inteiro, almocei, jantei com ele, com a esposa dele, com a Doris Drucker, etc e tal. E na hora que eu estava saindo da casa dele, eu disse assim para ele, puxa, professor, eu estou saindo daqui extasiado, porque a gente conversou sobre arte japonesa, sobre filosofia, sobre... Falei, porque assim, eu sei da sua dimensão no mundo dos negócios e da gestão, mas é impressionante, nós conversamos fora da gestão, de arquitetura à filosofia. Como é que o senhor sabe tanto de tantos assuntos diferentes? E ele virou para mim e falou assim, tá, eu vou te dizer. Quando eu tinha 20 e poucos anos, eu resolvi que eu pegava um tema, e explorava esse tema, um tema fora da minha área de atuação, e eu estudava esse tema durante 4, 5 anos, depois eu trocava de tema. Então, quer dizer, eu estou com 90 e poucos anos, tem uns 20 e poucos temas que eu domino. Sensacional. Eu virei para ele e falei assim, não é possível que nos derradeiros minutos de eu sair da sua casa, eu levo a mais importante lição. Eu vou fazer isso. E no espaço que eu fui do terraço da casa dele até o carro, sei lá, 30 segundos, ele estava com uma bengala, ele me acenou, me chamou de volta, achei que eu tinha esquecido alguma coisa. Quando eu volto, ele fala assim, you know, Júlio, você sabe de uma coisa, Júlio? Eu estava pensando aqui, quando eu pegava um tema a cada 5 anos, eu levava mais tempo para ter o material do que para adquirir o aprendizado. Porque não tinha tantos livros, tantas revistas, tantas bibliotecas, internet, não tinha nada disso. Então, se eu fosse você, eu pegaria 2 temas a cada 2 anos. Você entendeu? Você imagina, quando eu percebi que uma pessoa de 92 anos, com uma experiência de, sei lá, 70 anos fazendo uma coisa, quando ela revê, quando ela muda o seu próprio conceito, por que eu não mudo? Por que você não muda? Você diz que vai mudar, mas você muda? Porque quando eu pergunto em palestra, quem é que acha que não precisa mudar? Ninguém levanta a mão. Aí a pergunta é, não muda por quê? Tá certo? Então isso foi um aprendizado bárbaro. E eu fiz o que ele falou. Só que eu entrei bem. Porque os 2 temas que eu escolhi foi vinhos e filosofia. E não dá para parar com vinhos e filosofia. E dá para fazer os 2 ao mesmo tempo, né? Não precisa nem dedicar. Isso. Então, vamos lá. Então, primeiro, o repertório. Então, expanda o seu repertório. Expanda o seu repertório, né? E olha, gente, eu dou muito treinamento de vendas. Adoro estar com os vendedores, adoro. E eu falo pro vendedor sem repertório... não tem nem como desenvolver assunto, né? E o segundo é letramento. Letramento significa o seguinte, aquilo que você precisa aprender para gerir bem, para produzir bem, a primeira coisa que tem que fazer é adquirir o letramento, que é entender. Então, antes de você ficar falando de AI e achar que AI,
ou IA, inteligência artificial, é só o GPT. GPT é a pontinha do IA. Eu já tenho no meu Data Lake mais de 50 aplicativos que usam IA. Quantos você tem? Né? Como é que você trata a imagem? Como é que você trata os teus vídeos? Como é que você trata os teus textos? Não é? Tem a preditiva, tem a generativa. Você está entendendo o que eu estou falando? Se você não está entendendo, você precisa de letramento. Então, eu acho que essa é a dica. Letramento e repertório. Sensacional. Acho que não tinha outra forma da gente encerrar esse episódio. Obrigada, Carlos, por ter topado vir até aqui conversar com a gente por essa 1 horinha. Tenho certeza que quem nos acompanhou até aqui sai transformado, sabe? E o livro é esse aqui, ó. É, boa. A gente vai deixar o link aqui na descrição do episódio para facilitar e também todas as fontes que a gente vem conversando ao longo do episódio. Obrigada novamente. Eu que agradeço. Obrigado, Luísa. Você é uma grande entrevistadora. Gostou? Que bom. Sensacional. Eu encerro dizendo que você que está nos ouvindo até aqui pode acompanhar todos os nossos episódios em media.marketing/podcast. Tchau, tchau.